Bom dia, irmãos. Eu falo alto, né? Tem hora, mas já acostumamos com o microfone, né? Então vamos estar utilizando. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em cada um de nossos corações. Amém? Vamos estar então nessa manhã, né? Alegre, dando início no culto, com a leitura na carta de Tiago, no capítulo 2, os versículos 10 a 13, não está fazendo essa leitura em conjunto. Vamos estar fazendo essa leitura em conjunto. Mesmo sentados, vamos estar juntos fazendo essa leitura da palavra de Deus. Leiamos então. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Irmãos, nós vamos ter um instante de oração silenciosa para estarmos confessando nossos pecados ao Senhor. Eu vou esperar que os irmãos tomem seus lugares, e assim que tivermos em oração, eu vou pedir ao diácono que os irmãos que forem chegando, aguardem enquanto a igreja está em oração. E logo em seguida, o nosso irmão Jonas vai estar quebrando o silêncio com uma oração audível. Portanto, oremos então ao Senhor, confessando os nossos pecados. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos chegamos a Ti aqui, ó Pai, nessa manhã, para pedirmos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pelas falhas que temos cometido, ó Pai. Somos negligentes, ó Pai, com a Tua lei, muitas vezes pecamos, ó Pai, conscientemente. Que o Senhor nos abençoe, nos perdoe, ó Pai, que o Senhor nos dê forças, ó Pai, para não estarmos caindo mais nos mesmos pecados, ó Pai. Que o Senhor possa estender a nós, ó Pai, o Teu perdão. Abençoe também, perdoe também, ó Pai, daquelas falhas que cometemos de maneira inconsciente também, ó Pai. Nos mostre o caminho, ó Pai. Abra as nossas mentes para que nós não possamos mais, ó Pai, estar cometendo essas falhas, ó Pai. Nos dê forças, ó Pai, nos livre, ó Pai, das tentações. Que o Senhor possa estar nos perdoando, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 22 a 25. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos de 22 a 25. Vamos estar também fazendo essa leitura em conjunto. Mesmo assentados, então, vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade,
tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eternamente. Pois cada carne e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Agora, irmãos, vamos estar, com a ajuda dos irmãos, cantando o hino de número 79. E para esse momento vamos estar, ficando de pé para estarmos cantando esse hino com toda a força de nossos pulmões. Hino de número 79. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Agora fazemos a leitura no Salmo de número 119, os versículos 89 a 96. Nosso irmão presbítero Everton vai estar junto com a igreja acompanhando. Leamos assim a palavra do Senhor. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém. Amém. Vamos estar orando, irmãos. Querido Deus, nosso amado, bendito, eterno Pai que está nos céus, te agradecemos, Pai, por esse momento tão importante que tens dado, de como igreja estamos aqui, podendo oferecer a Senhores culto que só ao Senhor é devido. Pai, eu te agradeço, Pai, pelo teu cuidado maravilhoso para com cada um de nós, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que tem
sido generoso para com cada um de nós, Pai, e tem nos dado o privilégio de, apesar da nossa insignificância, o Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, tem enviado o teu Filho amado para morrer ali na cruz, derramando o seu precioso sangue, para adquirir para o Senhor mesmo um povo separado, um povo exclusivo. E esse povo, Pai, parte desse povo se encontra aqui nesse momento para engrandecer ao teu santo e bendito nome. Pai, eu me entrego nas tuas santas mãos, entrego esta igreja nesse momento nas tuas santas mãos. E te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja nos orientando para que todo esse momento seja um momento para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Pai, nesse momento também entrego as tuas mãos a vida do teu servo, nosso irmão presbítero Renato, que estará trazendo a mensagem da tua palavra dentro de breve. Use o teu servo, Pai, na orientação e iluminação do Espírito Santo do Senhor. E também, Pai, eu te peço, prepara cada um dos nossos corações, que tiremos, Pai, de nós, tire, Senhor, de nós todo o pensamento que venha atrapalhar, Pai, a nossa intimidade com o Senhor, para que neste momento estejamos única e exclusivamente com desejo, Pai, de receber a tua palavra, para realmente procurar viver uma vida pautada com a tua santa e bendita palavra, de modo que o nome do Senhor realmente seja glorificado através da nossa vida. Pai, eu te peço, Pai, essas bênçãos humildemente, com ação de graça, deixa entregue, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado, bendito e eterno Salvador, agora e sempre. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar. Irmãos, nesse momento, nossos irmãos do louvor está com a oportunidade de estar dirigindo a igreja com 2 cânticos. E no último cântico, a igreja está com a oportunidade de poder estar trazendo seus dízimos e suas ofertas. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé para cantarmos ao nosso Deus com toda alegria, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus.
Oremos. Grandioso Deus, bendito, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos nesta manhã, no dia do Senhor, aqui na tua presença, Senhor, para glorificar o teu santo nome, cantar louvores a ti, também apresentar diante do Senhor, Pai, as nossas orações de gratidão ao Senhor, pelos grandes benefícios do Senhor para conosco. Também clamamos a ti, Senhor, pela continuação das tuas bênçãos sobre nós, a tua direção nas nossas vidas, nesse momento de culto a ti, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando, abrindo a nossa mente, Senhor, trazendo ao nosso entendimento a tua palavra. Pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre todo o teu povo aqui reunido. Nós te agradecemos pela vida de cada um que aqui se encontra para participar com alegria deste culto de adoração e de louvor a ti. Pedimos a bênção do Senhor, Pai, sobre o teu servo, o presbítero Renato, que estará trazendo a nós o teu recado nesta manhã. Que o Senhor esteja iluminando o teu servo, dando a ele, ó Pai, sabedoria, colocando, Senhor, na sua boca as palavras que o Senhor quer trazer ao nosso coração nesta manhã, para a edificação nossa, para o consolo nosso e, sobretudo, Pai, para o louvor da tua glória. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que são trazidos nesta manhã, à tua presença. Senhor, continue abençoando o teu povo, para que o teu povo tenha a alegria de contribuir para esta obra, através dos dízimos e ofertas que o Senhor tem dado a nós, os recursos, as bênçãos constantes no nosso dia a dia, que assim possamos contribuir com alegria, Senhor, para a sustentação do teu trabalho aqui nesse lugar. Nós te louvamos e te agradecemos e te suplicamos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora a leitura da pergunta de número 164, do nosso catecismo, do catecismo maior, né, de Westminster. Vamos estar fazendo, então, todos juntos a leitura da pergunta e a resposta. Leamos. Quantos sacramentos sobre o Novo Testamento? Sobre o Novo Testamento, Cristo instituiu em sua igreja somente 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Muito bem, irmãos, e nesse momento vamos estar passando a palavra para o nosso irmão, o presbítero Renato, que estará trazendo o recado do Senhor para a igreja nesta manhã. Mais uma vez, bom dia, né, irmãos? Que mais uma vez o Senhor continue a nos abençoar nesta manhã, na exposição, né, da palavra do Senhor, reconhecendo que ela é que tem poder para mudar, salvar e guiar realmente os nossos passos. Que possamos abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. Eu continuo com a exposição aí de 2 Pedro. Com certeza os irmãos não lembrarão de onde parei, mas continuamos seguindo essa epístola do apóstolo Pedro, onde nos traz grandes ensinamentos. E desta vez, né, do capítulo 1, versículo 19 até o versículo 21. Eu vou estar lendo, os irmãos podem estar acompanhando. Diz assim: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazemos bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Oremos mais uma vez. Pai,
nós reconhecemos sempre a nossa imperfeição, reconhecemos sempre, ó Deus, que ser humano algum tem condições de expor a Tua palavra sem a iluminação do Teu Santo Espírito Santo, ó Pai. Continue, ó Pai, a falar aos nossos corações. Continue, ó Pai, a nos dar a certeza de buscarmos no Senhor, ó Pai, o ensinamento para as nossas vidas. Nós clamamos ao Senhor que mais uma vez guie-nos, ó Pai, na exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Deus. Amém, irmãos. Irmãos, 2 Pedro, no início, traz ali sobre alguns deveres cristãos. Foi o que nós trouxemos algum tempo atrás. Nós trouxemos ali sobre a prática progressiva. E falamos, naquele tempo que precisamos crescer como servos de Cristo, como filhos de Deus. O Senhor nos guia e nos dá condições de crescermos espiritualmente. E estes aí são dos versículos 3 até o versículo 12. E no versículo 12, nós trouxemos aí então algumas informações sobre o apóstolo, onde ele trazia a referência, o que é? Da onde ele trazia a confirmação de que a sua palavra era verdade. Então, do versículo 12 até o versículo 15, nós temos ali uma demonstração ali da memória. Ele nos faz relembrar, mostra o quanto a palavra de Cristo era verdadeira. E isso traz ali a memória do que já havia acontecido. Do versículo 16 ao versículo 18, que foi a nossa última aplicação desse texto, nós trouxemos ali da transfiguração de Cristo, ali onde mostra a referência a algo futuro que iria acontecer, que era Cristo exaltado no teu trono de glória. Isso quer dizer, a segunda vinda de Cristo, quer dizer, Cristo no seu trono de glória, algo que ainda viria a acontecer, algo que ainda virá a acontecer. E ele ali traz o testemunho ali, que Pedro foi testemunha daquele fato, daquela visão, e ele poderia confirmar que isto era verdade. Então, tenhamos a ideia de que o relato aqui de Pedro, ele quer relatar àqueles crentes da época e a nós, que a verdade bíblica, que a memória já tinha constatado o que tinha acontecido, que ele era testemunha ocular, Pedro, daquilo que já havia acontecido. E agora, nesses versículos 19 até o 21, ele reafirma essa verdade, mas baseada na Escritura. Por isso, podemos ter como tema nesta manhã, a palavra escrita de Deus é inquestionavelmente confiável. Se nós olharmos o momento e o tempo vivido, nós podemos ver como foi relatado no boletim. Há várias verdades, podemos dizer isso. Há várias informações daquilo que é verdade. Se nós olharmos hoje, nós precisamos provar que o mato às vezes é verde, que este banco é verde. É preciso provar aquilo que seria visível realmente aos nossos olhos. Hoje o que se tem na sociedade é um questionar tudo, é um relativizar tudo. E aqui o apóstolo então nos dá a firmeza de que a palavra de Deus é a verdade. Isso nesta manhã, irmãos, nós queremos convidar os irmãos e a nós mesmos a reafirmarmos os valores e a nossa confiança. A reafirmarmos aquilo que realmente precisamos crer e aquilo que nós realmente necessitamos. Procuramos hoje várias informações. Talvez pela manhã os irmãos abram aí os seus celulares à busca de notícias. Talvez abram aí os celulares à busca de risos, informações, comédias, os aplicativos, o WhatsApp, Instagram e tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus nos diz que aquilo que pode realmente mudar, e aquilo que pode guiar a nossa vida, e aquilo que realmente pode transformar, são as Escrituras, porque ela é a verdade. Ela se prova pela verdade, porque ela é a palavra de Deus. Então, nesta manhã, nós vamos trazer a partir desses versículos. A verdade está na palavra de Deus, porque ela é a certeza daquilo que foi instruído por Deus. Porque ela é a origem e ela é a fonte de Deus.
nós podemos ver que as Escrituras se apontam, as Escrituras elas direcionam a todo tempo para o Deus Criador de todas as coisas. Inicialmente, irmãos, o versículo 19 inicia assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. O que isso traz-nos a entender? Há duas interpretações, segundo alguns autores. E a primeira interpretação é ele reafirmando que aquilo que foi visto por ele, que é a transfiguração, é afirmada nas Escrituras. Isso quer dizer o quê? As Escrituras afirmam aquilo que ocorreu. Então a palavra profética, ela mostra que o glorioso retorno de Cristo foi confirmada através da transfiguração. Então quer dizer, irmãos, que realmente aconteceu. Realmente acontecerá. Realmente é verdade que Cristo morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. É verdade que Cristo, ele reina sobre todo o tempo, sobre todos os povos. Então, nesse versículo, ele traz essa primeira citação. Olha, temos confirmada a palavra profética. Se nós olharmos a palavra profética, ela diz a palavra que Deus deu ao seu povo. O que era profecia? Era Deus falando com o seu povo. Isso parece simples, isso parece óbvio, mas isso às vezes é tão difícil de vivermos no nosso dia a dia. Acreditarmos que a palavra de Deus é a verdade. Acreditarmos que quando ela diz pode, pode. Acreditarmos que quando ela diz não, é não. Acreditarmos que as nossas vidas estão na mão de Deus. Acordarmos cada manhã reconhecendo que nós temos uma verdade. Que nós temos várias informações, mas é que nossa verdadeira fé, que o verdadeiro Deus, que o único Deus, se revelou a nós nas Escrituras. Isso mostra que o que foi profetizado aconteceu e é verdade. Mas, ao mesmo tempo, este versículo pode nos trazer uma outra interpretação. E essa interpretação talvez seja mais aceita, que é dizendo, olha, embora Pedro tenha visto, nada se compara, porque a Bíblia e as Escrituras é a essência da verdade. O que isso quer dizer, talvez? Quer dizer, irmãos, que as experiências que nós temos, talvez nós oramos e somos curados, talvez nós oramos e conseguimos aquilo que nós queríamos. Talvez nós vimos, às vezes, coisas extraordinárias acontecendo, vamos aqui supor, paralítico andando, cego enxergando. A palavra diz que nada disso se compara com a palavra de Deus. Isso quer dizer, não se impressione com as coisas que acontecem, porque a palavra escrita, a palavra de Deus, ela é muito mais forte, ela tem que ser muito mais confiável do que as nossas experiências. Ela tem que ser muito mais confiável do que aquilo que nós vimos, ouvimos, testemunhamos, ou até mesmo da nossa memória. Então aqui, ao mesmo tempo que ele reafirma os conceitos falados, ele traz a centralidade das Escrituras. Ele traz dizendo, olha, a Bíblia, isso que nós temos em nossas mãos, é algo mais precioso do que tudo aquilo que você pode ver, experimentar. Você pode experimentar a cura, você pode experimentar os benefícios de Deus, mas o que Pedro aqui afirma através, olha, nada é como a palavra de Deus. Isso nos chama a atenção, irmãos, porque olha o valor que Pedro traz às Escrituras. Algo que às vezes fica parado em nossas estantes durante a semana. Algo às vezes que trocamos por filmes, diversões. Não que o fazer isso é errado. Mas Pedro aqui ele afirma, olha, irmãos, vocês têm a verdade de Cristo. E por isso que nós podemos dizer que esse primeiro versículo, esse versículo aqui, o versículo 19, ele diz, olha, a certeza que as Escrituras são a palavra de Deus. Olhe para ela, olhe o quanto ela é preciosa, olhe o quanto ela é verdade, olhe o quanto ela transforma. Se nós olharmos aqui, irmãos, a Constituição de Fé, capítulo 1, vou abrir aqui a referência.
nós vamos ver o que as palavras, né, dessas escrituras, da palavra de Deus, pode mudar, e ela é a verdade em nossa Bíblia. Ela diz assim: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. A Constituição, então, reafirma: olha, as experiências são boas, aquilo que nós vimos, o que nós testemunhamos, o fato de estarmos aqui na casa de Deus e presenciarmos o momento de culto, de adoração, esse momento que nos traz alegria, que nos traz felicidade, mas nada se compara com aquilo que é a verdade, porque ela é a palavra de Deus. Nesse então primeiro versículo continua: e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Irmãos, nós podemos ver que ela é a certeza, em que ela é a origem, e que nós devemos atendê-la. Olha o que diz aqui: fazer bem em atendê-la. Isso quer dizer, irmãos, para nós termos uma vida segundo a palavra de Deus, para nós termos realmente uma vida consagrada ao Senhor, nós precisamos não somente saber que ela é a palavra de Deus, mas fazer bem em atendê-la. Aqui ele traz uma iluminação, uma ideia de: olha, você tem uma luz, e se você não seguir essa luz, ela não vai transformar, podemos dizer, a escuridão. Você não vai enxergar o caminho. Irmãos, a palavra de Deus é aquilo que nos guia. Vivemos num mundo de aflições, de trevas. Vivemos em momentos nosso e da humanidade onde nós temos muito o que é o escuro, caminhos que nos levam à perdição. E aqui, neste contexto do apóstolo Pedro, ele fala: atendeis a palavra de Deus, porque a luz dissipa as trevas e torna tudo visível. O que ele quer dizer, irmãos, a palavra deve ser guardada realmente no coração. Todo crente deve esperar realmente e confiar na verdade bíblica. Não é apenas um conto, não é apenas uma ilusão. Nós precisamos atender e seguir a palavra de Deus. Este texto nos fala, irmãos, e aí também diz, como uma candeia, e aí sim a referência da iluminação. Nós temos certeza, irmãos, que como a luz no mundo das trevas, que até o amanhecer dá esperança de um novo dia, quando Cristo retornar de glória. Nós trouxemos esse escrito que traz, irmãos, a luz precisa brilhar neste mundo de trevas. E essa luz só brilhará se nós seguirmos a verdadeira e a única verdade, que é as Escrituras. Confie, busque. Por isso nós possamos ler que não há como vivermos verdadeiramente segundo o Evangelho de Cristo, se nós não tivermos firmados nas Escrituras. Realmente, se a palavra de Deus não for a nossa única regra de fé e prática, verdadeiramente, se as Escrituras não forem aquilo que nos traz alegria no nosso dia a dia, a palavra aqui é bem simples e forte: nós viveremos no escuro. Não adianta clamar, não adianta dizer Deus me guia, não adianta esperar solução, não adianta achar que as coisas vão dar certo, porque as Escrituras afirmam: sem Cristo, sem a luz das Escrituras, nada irá dar certo, porque não há luz, é somente trevas. O que ele fala aqui é fazer bem e atendê-la, porque ela é como uma clareia. É porque somente através das Escrituras nós vamos enxergar, nós vamos enfrentar o mundo e aquilo que nos espera. Nós às vezes queremos soluções, nós às vezes queremos milagres, mas o que o Senhor nos traz aqui é algo tão precioso, que é o milagre da vida, o milagre que nós precisamos, que é as Escrituras,
que, como diz a confissão de fé, mesmo que os homens são indesculpáveis pelos céus, indesculpáveis pela criação do mundo, as Escrituras é que têm poder para salvar. Através da exposição da palavra é que tem o poder de guiar e transformar o nosso coração. Por isso, irmãos, guardemos a palavra de Deus em nosso coração. Tenhamos a certeza de que somente ela pode brilhar. E aqui o versículo faz, em um lugar tenebroso. E aqui é até o dia que clareie a estrela da alva nasça em vosso coração. Esse final é a referência de que até quando devemos permanecer firmes nas Escrituras? Até Cristo voltar. Até Cristo buscar a sua igreja. E essa referência é de que a alva nasça em vosso coração. É dizer, permanecemos firmes somente nela. Desde o século I, século XXI, e aqueles que adentrarão aí, quem sabe, no século XXII, em diante, até quando Jesus voltar. Isso quer dizer, irmãos, as Escrituras não têm um limite. As Escrituras não têm um fim da sua verdade. As Escrituras serão e sempre será a verdade bíblica. Nós devemos permanecer nela. Mesmo que venham situações oferecendo Cristo de forma diferente. Mesmo que venham igrejas e doutrinas oferecendo Cristo de forma diferente. Mesmo que venham pessoas famosas, importantes, oferecendo Cristo de forma diferente. O que o apóstolo informa aqui, as Escrituras informam, permaneçam na verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade são a revelação de Deus para as nossas vidas. Porque é aquilo que Ele trouxe, é aquilo que Ele tem para nossas vidas. Irmãos, o versículo continua. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Esse é o versículo 20. Os leitores devem saber para que servem as Escrituras, isto é, precisam saber que as Escrituras não vieram da mente humana. Porque nós temos a certeza que devemos seguir a Bíblia. Porque nós podemos ter essa confiança na sua origem. A origem não é de Maomé. A origem não é de Buda. A origem não é de revelações escritas por homens, podemos dizer, naturais. De forma natural. Nós podemos dizer e confiar, como diz, nenhuma profecia se realizou pela interpretação do próprio profeta. Nenhuma escritura veio a existir através das ideias do próprio profeta. Qual é a nossa certeza? É porque nós temos certeza na origem. Ela não vem do homem. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é mau. Porque a Bíblia nos informa que nascemos em pecado. Porque a Bíblia nos informa que por nós mesmos, nós nunca iremos buscar ao Senhor. Então a Bíblia nos dá essa certeza, porque ela não tem a origem no ser humano e nós mesmos. Ela não é, no caso, a teoria, não podemos dizer, no humanismo, de que o centro do universo, o centro da vida está no homem, que é as suas realizações, que é o que eu penso, que é o que eu acho, que é como deve ser. E por isso mesmo, irmãos, nessa origem, nós devemos sempre tomar cuidado com a nossa interpretação. Porque não é aquilo que eu posso entender por mim mesmo. Não é aquilo que eu possa ler e achar que era verdade. Mas é a verdade bíblica firmada em quem Deus é. A verdade das Escrituras. Irmãos, nós temos essa certeza nessa origem. Isso nos traz confiança, porque essa origem, ela nos garante que essa origem é perfeita. A origem da palavra de Deus, a origem da profecia, ela é sem erro nenhum. Ela é de um Deus soberano, ela é de um Deus infalível. Essa origem nós podemos confiar. Essa origem nós podemos nos apegar a ela dia após dia. Por isso a palavra de Deus, as Escrituras, ela é confiável. Ela não pode e não deve ser questionável. Ela não deve ser como alguns bispos ou outros pastores devem ser reescrita, reinterpretada, com a cultura atual, com o modelo atual.
porque a sua origem é em Deus. A sua origem é no Deus soberano, Criador de todas as coisas. A sua origem é um Deus que não falha. Como diz as Escrituras, Deus não é homem para que fale. Deus não é homem para que se arrependa. A origem nossa das Escrituras está firmada em Deus. Por isso podemos ter a certeza, por isso temos ter a confiança e por isso podemos segui-la. E rapidamente o versículo então caminha para o final. E esse versículo 21 diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, aqui entre parentes, né, santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Podemos dizer que este versículo está ligado com o versículo 20, mas na verdade o versículo 20 fala, ora, a origem não é no ser humano. E o versículo 1, nesse versículo 21 fala, a fonte, mesmo sendo usada por homens. A fonte é quem revelou, a fonte é Deus. Deus se revelou ao homem. E aqui nós podemos ver duas passagens. A primeira é porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então o primeiro ato aqui, o homem é passivo. Então o homem recebe. Está ligado sim com a origem, mas aqui está ligado com a fonte. Deus é a origem. E da onde é a sua fonte? No próprio Deus. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que está escrito foi o próprio Deus que escreveu. Que importância isso tem na nossa vida, irmãos, ao lermos as Escrituras. Sabemos que o Deus Criador, como muitas vezes cantamos, que fez o céu, a terra e o mar, você e eu. Como Deus, como cantamos, Pai Nosso, Ele se revela ao homem, por amor, por misericórdia, mas para mostrar a sua vontade. As Escrituras revelam, as Escrituras têm a fonte, que é o Senhor. As Escrituras, irmãos, então, elas nos trazem aqui dizendo de que homem nenhum buscou por si mesmo, ou teve condições por si mesmo de relatar todas as Escrituras. Nenhum dos autores, em condições plenas, teriam condições de escrever tudo isso que está relatado. Por isso que quando nós lemos, porque nada, nunca, jamais profecia foi dada por vontade humana, nós lemos sabendo, Deus é a fonte, Deus é a origem desta palavra. E quem escreveu foi o apóstolo Pedro. E isso nos mostra de que a nossa confiança tem a sua origem, a sua certeza, a sua fonte. Mas ao mesmo tempo o Senhor também nos instrui dizendo, olha, entretanto, quer dizer, ela foi a sua fonte, que é Deus, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ela quer dizer, olha, a fonte é Cristo, a fonte é Deus. E Ele usou o homem. E nesse segundo momento, o homem é o ser ativo. Por isso que nós temos nas Escrituras vários autores. Por isso que nós temos nas Escrituras vários modelos de escritos poéticos, históricos. Porque, mesmo a fonte sendo Deus, Ele utilizou o homem para expor a tua palavra através ali da inspiração do Espírito Santo. Nós temos que ter essas certezas convictas, irmãos, em nosso coração. Os homens que escreveram tiveram consciência de que o Espírito Santo estava operando neles. Irmãos, nós olhamos para as Escrituras e nós podemos ver que o Espírito Santo usou os seres humanos com seus talentos e visões, suas peculiaridades e características, protegendo-as do pecado e do erro. Este ponto, irmãos, é de suma importância também. Nas Escrituras não tem erro. Nós podemos dizer que as Escrituras é a verdade. Nós podemos dizer, sim, que há características, interpretações, mas o próprio Deus, Ele é a autoridade da Escritura. O próprio Deus é a origem das Escrituras. O próprio Deus é a fonte das Escrituras.
E o próprio Deus é aquele que nos ensina a sermos guiados pelas Escrituras. Nós podemos ter a consciência, irmãos, de que sem Cristo nós nunca podemos ler as Escrituras e termos alcançado, e sermos alcançados pela luz. E concluindo, então, esses 3 versículos, nós temos aqui algumas aplicações para nossas vidas. Continuemos com a certeza de que Deus revelou aos homens por amor. Nós vimos no último estudo a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor. Quando lermos as Escrituras, reconheçamos, Deus nos ama. Ele poderia deixarmos no escuro. Ele poderia ter nos deixado, quem sabe, como uns se dizem, a nossa própria sorte. Ele poderia ter deixado, como uns se dizem, que ele criou o mundo como um relógio e o relógio vai guiando por si só. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua providência, pelo seu poder, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Nesta manhã e neste tempo, nós tenhamos a consciência, irmãos, de que as Escrituras é aquilo que nós precisamos. Temos várias leituras, livros, prazeres, atividades, mas você não pode viver sem as Escrituras. Sem as Escrituras não há luz, não há vida. Se você verdadeiramente não olhar para as Escrituras, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a bondade do Senhor e reconhecendo de que é o modelo de vida que Ele nos traz, a vida se tornará escura. Por isso nós tantas vezes passamos por momentos escuros na vida. Não fala aqui das aflições, mas escuro é sem rumos. Nós vivemos numa sociedade, numa humanidade sem rumo. Porque procuram em coisas, procuram em prazeres, procuram nas experiências, procuram até mesmo naquilo que podem receber em troca, mas não procuram na verdade, na origem que é as Escrituras. Só ela é a luz. Só ela pode guiar os nossos corações. Não tenhamos dúvida que todas as promessas, juízos foram e serão realizados. Irmãos, quando nós dizemos que ela é a fonte, que ela é a verdade, que nós temos a certeza, tudo aquilo que nela contém aconteceu em muitos casos e em muitos outros acontecerá. Como o principal, a volta de Cristo Jesus. E quando Jesus voltar, irmãos, nós não teremos também ali a mais desculpas, além do céu, além da criação, porque o próprio Deus revelou a sua vontade para nossas vidas. Somos totalmente indesculpáveis diante de Deus, porque Ele revelou o seu amor por nós através das Escrituras. Ele revelou a sua vontade. Ele revelou tudo aquilo que eu e você precisamos para ter uma vida, como inicia o apóstolo Pedro aqui, de crescimento, de amor, de perseverança, de luta contra os maus ensinamentos. E se nós formos olharmos aqui este tempo em que Pedro escrevia, era tempo de que muitas pessoas diziam que a verdade não estava nos profetas, a verdade não estava nos apóstolos. Então, além de tudo, desse contexto aqui que Pedro falava para os crentes, nós devemos olhar que era um contexto como o nosso hoje, aonde diziam há várias verdades, aonde duvidavam das Escrituras, aonde diziam, quem disse que a Bíblia é verdade? Aonde diziam, como podemos crer que as Escrituras são a verdade? Aonde a dúvida, a razão, podemos dizer assim, era usada e utilizada para questionar a verdade bíblica. Era o mesmo tempo nosso, de dúvidas da sociedade, do mundo, de apontar para pessoas como salvadores ou terrores da pátria,
e ao modo que as Escrituras nos apontam. Olha, diante de tudo que tem, que passa, olhe para as Escrituras. Não se perca. Eu sou a verdade, como diz a palavra. Eu sou o caminho, a verdade, a palavra e a vida. Irmãos, nesta manhã que nós tenhamos aqui, embora seja um assunto recorrente, um assunto que é, podemos dizer assim, aceitável entre todos nós. Mas a própria palavra nos diz que orienta de reafirmarmos, de falarmos. Convicção dia após dia. A Bíblia é a verdade. Como eu disse, vivemos um tempo que devemos provar que o verde é verde. Vivemos um tempo que devemos provar e continuar sempre provando. A Bíblia é a verdade. Porque nós temos a certeza que ela foi criada, origem e a sua fonte no Deus verdadeiro. O Deus que criou todas as coisas. Tão certo como nós podemos aqui, quem sabe, olhar no espelho e nos vermos, nós podemos ter a certeza de que as Escrituras estão firmadas na palavra, na vontade, no senhorio, no poder de Cristo. Isso precisa ser fiel, porque não basta apenas saber, mas muda o nosso modo dia após dia de lermos as Escrituras. Não como um modelo de leitura rápida, no sentido, tem que ler a Bíblia, mas num temor, numa reverência e num sinal de que olharmos para as Escrituras e abrirmos ela de Gênesis a Apocalipse, temos a certeza de que a fonte e a origem está em Deus. E Ele escreveu aquilo que Ele queria que nós soubéssemos. Ele escreveu aquilo que nós precisamos para o nosso choro, para a nossa alegria. Ele é a fonte das Escrituras. E essas Escrituras não mudam. E elas são inerrantes. E elas precisam ser vividas e praticadas no nosso dia a dia. Dê valor às Escrituras. Dê valor ao amor de Cristo pelas nossas vidas. As Escrituras, mais uma vez repito, demonstram o amor de Deus pelo seu povo. Demonstram o cuidado de Deus pelo seu povo. E eu termino lendo uma parte da Confissão de Fé de Westminster, aqui comentada, e diz assim: as Escrituras para o homem não regenerado são como a luz para o cego. Podem ser sentidas como os raios solares são sentidos pelo cego, mas não podem ser claramente vistas. O Espírito Santo abre os olhos cegos e comunica a devida sensibilidade ao coração enfermo. E assim, a confiança emana da evidência da experiência espiritual. Assim que é regenerado, ele começa a experimentar o sabor das Escrituras. E quanto mais ele avança, mais ele prova que são verdadeiras e mais ele descobre sua ilimitada amplidão e plenitude, e sua evidente adaptação destinada a todas as necessidades humanas, sob todas as condições possíveis. Leamos a Bíblia, irmãos, cremos no Senhor Jesus Cristo, tenhamos a certeza que só Ele pode iluminar. Por isso, ao lermos as Escrituras, oremos ao Senhor, clamando ao Senhor que o Espírito Santo abra os nossos corações, que nós possamos realmente sermos conhecedores, praticantes e confiantes da palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe mais uma vez e nos guie nesta manhã. Estarei orando, chama a igreja, convido a igreja a se colocar de pé. Vamos então estar orando, encerrando assim o nosso culto pela manhã, clamando ao Senhor que continue aplicando a sua palavra em nossos corações. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor é, e de uma maneira graciosa o Senhor ouve por bem nos revelar através da sua palavra. Que nessas palavras pequenas do apóstolo Paulo, mas de tamanha importância para a nossa vida,
possamos confiar naquilo que o Senhor é, possamos confiar naquilo que o Senhor diz, possamos praticar, reconhecendo que nós não faremos isso por condições humanas. Reconhecemos que há tantas pessoas que leem a Tua palavra como um mero livro. Reconhecemos que há tantas pessoas que leem a Tua palavra como um achismo. E reconhecemos que nós mesmos, se lemos a Tua palavra com a nossa própria condição humana, nós estamos levados ao fracasso. Somente pelo Senhor, somente pela Tua graça, somente pela Tua misericórdia, que nós possamos ler a Tua palavra e compreender a Tua palavra. Não segundo as nossas próprias vontades, mas segundo a Tua palavra, Deus. Que o Senhor, ó Pai, nos encaminhe, nos guie e nos fortaleça em todos os nossos afazeres. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Amém, irmãos. A igreja pode se assentar. Eu vou só passar alguns avisos rapidamente para nós irmos aí para a nossa divisão. O primeiro aviso é que o conselho, como consta aí no boletim, deu uma folga, né? Podemos dizer um presente de aniversário adiantado, né? Nós já falamos para ele que não tem presente, né? Porque a situação não está em condições, então já demos um presente adiantado, né? Então foi concedido ao pastor e à família uma folga. E ele está, acho que foi visitar a família, né? Na verdade, o Senhor esteja ali o abençoando. Um aviso importante também, começamos aí pela terça-feira. Nós vamos ter... tomar uma água aqui. Nós vamos ter o trabalho, podemos dizer assim, que tem sido desenvolvido, né? Às terça-feiras, que é a reunião de oração, né? Um trabalho que é feito na casa dos nossos irmãos aí já com mais dificuldade às vezes, né, de estar ou de se locomover e até mesmo, né, para ajudar aí nessa integração com os irmãos. Então, a nossa próxima terça-feira nós não teremos a reunião de oração aqui no templo e a reunião será na casa da irmã Maria Rosa, né? Dona Rosa. Será, preste atenção no horário, às 18 horas. Tendo em vista que é feriado, e até mesmo para facilitar o deslocamento, né, dos irmãos. Então, a próxima reunião, né, no caso de oração, mas o trabalho que vai ser feito será na casa da irmã Maria Rosa, às 18 horas. Então, os irmãos estejam aí atentos ao horário e também, né, o endereço, todo mundo já sabe, é mais fácil, né? E também depois nós colocamos no grupo da igreja. E um outro trabalho também aqui, nós vamos ter, no dia 24, tá aí, culto de gratidão a nosso Deus, né? Próxima quinta-feira, às 20 horas, teremos um culto de gratidão a Deus com a participação especial do coro da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Todos estão convidados. Então, teremos aqui irmãos de fora e juntos teremos aí um coro. Então, toda a igreja aí também está convidada para esse trabalho diferente, né? Podemos dizer assim, num culto especial na próxima quinta-feira. São esses. É sexta? Não, tá aqui, tá. Porque aqui tá 24, mas é quinta-feira. Mas acho que é quinta-feira. A data então saiu errada, mas porque seria na quinta-feira. O trabalho seria na quinta-feira. O Tiago quer comentar alguma coisa da obra, Tiago, ou não? Não? Mas podemos dizer que está quase encerrando, né? Então, está aí encerrando uma parte, tá, irmãos? Para não criar muito esperança, está encerrando uma parte e ainda estamos aí a prover a segunda parte mais rápida, que será, né? Mas vamos ter aí uma segunda parte aí mais rápida, esperamos. Então vamos ter alguns 2, 3 minutos aí para os irmãos, né? Os irmãos podem deslocar para as suas salas, crianças, adolescentes, e os irmãos têm aí uns 2, 3 minutos para nós estarmos passando agora aí para a nossa escola dominical. Um bom dia a todos.